Pô, que bom então, hein, Antônio, saber que tem lugares onde as pessoas dão um curso e também se preocupa, principalmente com o seu ser, com o seu lado espiritual também. Então a pessoa vem saber também dentro dela se aquilo que ela está procurando é o dom dela, porque às vezes pode ser uma outra coisa, seria isso? A proposta é fazer com que as pessoas entendam o motivo pelo qual ela está passando por aquela situação. As pessoas acham que as doenças, né, que a gente procura não usar essa expressão aqui, nós trabalhamos com desarmonia energética, tá? É descobrir as verdadeiras causas, porque as pessoas entendem que doenças ou as desarmonias energéticas, elas são consequências de fatores externos, e quando na verdade elas estão muito concentradas com os padrões de pensamento que essas pessoas trazem. Então, e esses padrões, esses desequilíbrios energéticos, eles com certeza têm uma mensagem para passar para quem está vivenciando eles, né? É essa a proposta. Então, fazer com que, através desse tipo de revelação, a pessoa descubra, consiga chegar à conclusão da razão que ela está passando por aquilo, né, que com certeza vai ser um fator essencial para impulsionar o crescimento dela enquanto ser neste planeta. Muito bacana, Antônio. Agora, eu gostaria de comentar agora sobre as terapias que vocês fazem aqui. Então eu vou perguntando, você vai dando um esclarecimento de algumas, para os nossos ouvintes também conhecer. Uma que eu achei super interessante, eu não conhecia, era a acupuntura com ou sem agulhas. Eu imaginava que todas as acupunturas eram com agulha. Eu gostaria que você explicasse. Correto. A acupuntura, ainda hoje aqui em nosso Brasil, é considerado com muito tabu, né? Então as pessoas, o máximo de informação que chega às pessoas é que são feitas com agulha, quando na verdade já há muitos anos ela deixou de ser uma exclusividade das agulhas, né? De trabalhar com as agulhas. Hoje, por exemplo, aqui eu trabalho com acupuntura, uma modalidade chamada fitopuntura, que ao invés de agulhas, eu uso partes de plantas ou sementes específicas que não ficam apenas na questão auricular, né, na acupuntura auricular, que é onde se mais conhece esse tipo de aplicação. Eu também trabalho com uma acupuntura chamada cristalopuntura, que eu uso cristais no lugar de agulhas. Tem também uma outra técnica chamada aromapuntura, onde no lugar das agulhas eu utilizo os óleos essenciais da aromaterapia em pontos específicos de acupuntura e com determinados tipos de óleos essenciais, mais uma vez usando recursos naturais. Tenho também uma outra técnica chamada stipperpuntura, que eu uso um material chamado stipper, que pode ser aplicado desde crianças até pessoas de muita idade ou para pessoas que têm medo da agulha, né, exclusivamente. Pessoas com algum tipo de trauma nesse sentido. Eu também trabalho com argiloterapia, né, em pontos de acupuntura, né? Então, só daí dá para vocês verem que existe uma gama muito grande de formas de trabalhar com acupuntura que não necessariamente vai à agulha. Eu associo reiki também, tenho uma técnica chamada reikipuntura, que é muito pouco conhecida aqui em nosso país, e aonde você trabalha com reiki associado à acupuntura. Existem técnicas bem específicas, é um conhecimento que aqui no Brasil ainda é muito, muito escasso, né? Mas é um diferencial aqui do nosso trabalho. Então, se existe hoje várias formas de acupuntura, você tem como me definir essa palavra? Acupuntura? Sim. Acupuntura é uma técnica de origem chinesa que trabalha na questão de reequilíbrio energético. Tá? Em nosso corpo nós temos pontos que são chamados acupontos, daí que vem a origem. A palavra acupuntura, né? Ela deriva desse princípio, aonde são pontos energéticos que se trabalham com 5 elementos da natureza, que é a terra, a madeira, o metal, a água e o fogo. São elementos naturais. Isso. E esse tipo de energia é que forma a nossa constituição energética. Quando eles estão em desequilíbrio, a intervenção do acupunturista é restabelecer este equilíbrio desse tipo de energia da natureza da qual fazemos parte.
Então, quando uma pessoa, por exemplo, vem com referências a problemas de ordem emocional que estão vinculadas à questão do tipo retenção de líquidos, questões renais, questões do aparelho gênito-urinário, nós estamos falando do quê? De pessoas que estão em desequilíbrio do elemento água, elas estão em desequilíbrio das suas emoções, dos seus sentimentos. Né? Então a nossa proposta qual é? É fazer com que haja um reequilíbrio do elemento água em seu organismo. Né? É dessa forma que a acupuntura trabalha. Eu estou aprendendo aqui hoje, hein? Que eu não conhecia. Para mim, sério mesmo, para mim existia acupuntura com agulhas apenas. É muito bom saber que existem outros tipos que trabalham com elementos naturais. Tá, e aqui nesse espaço holístico vocês também ensinam o tarô e o baralho cigano? Correto. Nós temos uma equipe de profissionais extremamente especializados nesse segmento. Então, assim, existe o Gilberto Carahayara, que trabalha com exclusividade sobre esse instrumento divino que é chamado baralho cigano, né? Ele vai poder falar com muito mais detalhes, porque as pessoas entendem que o baralho cigano é basicamente uma pessoa sentada em cada lado da mesa, né? Ou seja, o consultor e o consulente e a carta do baralho. Quando na verdade não. Hoje aqui nós vamos ter um evento, que é o workshop, né, Filhos do Vento, que fala exatamente sobre as diversas formas de trabalhar com o baralho cigano. Você consegue construir vivências, você consegue montar diagnósticos energéticos. É um horizonte muito rico, mas eu prefiro passar para o Gilberto, que ele tem total domínio sobre isso. Legal. Tem também o tarô, né? O tarô já é uma outra profissional que é professora de tarô, com riquíssimo conhecimento nessa arte, né? Ela conhece também, trabalha com a cabala, trabalha com o tarô, assim, das mais diversas formas, e também focando muito na questão espiritual, né? Que é a senhora Ana Glória. Joia. Eu também estava dando uma olhada aqui, muito legal a gente comentar, redução de medidas. Quer dizer que você faz emagrecimento, é isso? A nossa proposta sempre, quando fala de redução de medidas, é questionar por que a pessoa conseguiu chegar naquele volume, naquela forma que a deixa desconfortável. E aí eu particularmente criei o meu próprio método. Esse é um método tipicamente Haromase, foi totalmente desenvolvido por mim. Como é que funciona esse método? É um método onde eu, verificando exatamente, através dos princípios que eu falei no início dessa nossa conversa, da constituição daquela pessoa, das características daquela pessoa, eu vou fazer uma análise e chegar a determinados pontos que me permitem conduzir aquela sessão de uma determinada forma. Então, quer dizer, a redução de medidas que eu posso fazer para você não é a mesma que eu vou fazer para ela ou para ela. Isso também, nessa parte de redução, de equilíbrio, também tem a parte de alimentação ou não? Sim, nós fazemos essa parte de orientação da parte de alimentação, mas durante a sessão, só para ter uma visão mais objetiva, eu vou trabalhar com recursos como a própria acupuntura, nas mais diversas formas, como eu acabei de citar. Tá. Eu vou trabalhar com argiloterapia, eu vou trabalhar com aromaterapia, tá? Vou trabalhar com a fitoterapia, tá? E esses recursos, combinados de acordo com a característica do meu cliente, faz com que as reduções elas alcancem o maior potencial possível. Então eu já tive casos aqui de pessoas que tiveram redução em uma sessão de 10 centímetros, 15 centímetros. Hoje o meu recorde é 23 centímetros e meio em uma sessão. Tá? Mas, como eu falei, tudo vai de acordo com as características que a pessoa traz. Porque quando a gente fala em redução, existe um outro fator que poucas pessoas levam em consideração, que existem questões de ordem energética, de ordem emocional. E aí esse trabalho ele adquire uma outra dimensão e ele se estende por mais sessões, para que a pessoa consiga resultados em que sejam resultados definitivos, não resultados paliativos. Reduz-se hoje e amanhã ela amanhece com as mesmas dimensões que ela fez antes de iniciar a sessão. Estava dando uma olhadinha aqui na vasta terapias que vocês fazem aqui. Vocês também têm a parte de estética oriental. Eu gostaria que você falasse sobre esse assunto. Estética oriental.
De acordo com a formação que eu tenho sobre a parte de medicina tradicional chinesa, e que vai além da acupuntura, existe a parte também de utilizar o que a gente chama de gourmet terapia, né? Que ela está englobada aí dentro desse universo das terapias orientais, para a parte estética. A nossa proposta é sempre dizer que a beleza ela vem do interior do ser humano, né? Então, uma boa qualidade de vida transforma-se isso na beleza exterior. Então, para isso, nós utilizamos muitas vezes os recursos fitoterápicos, nós utilizamos recursos com técnicas onde se emprega o uso de alimentos, né, da gourmet-terapia, né, a parte de alimentos. Então, a parte de frutas, a parte de legumes, durante a sessão. Não é somente na questão da pessoa ingerir, não é a dietoterapia. Não, é você pegar as propriedades, por exemplo, do tomate, né, e associado a algum outro elemento e fazer, por exemplo, uma terapia facial para um clareamento de pele, para retirar manchas, para reduzir os sinais de expressão, né, as famosas rugas do pé de galinha, né, para fazer redução de medidas abdominais, para trabalhos como, por exemplo, varizes, vasinhos, né, que acomete muito aí o público feminino, e você utilizando apenas recursos naturais. Nossa ideia é sempre dizer que a maior farmácia está na fruteira da sua casa ou na quitanda ali da esquina. Dessas terapias todas que nós falamos, tem mais alguma que você gostaria de comentar, gostaria de abranger o assunto? Com certeza. Fique à vontade. O universo aqui nosso de trabalho, ele é muito mais amplo do que a gente acabou discutindo aqui agora, até o momento, né? Então nós temos trabalhos muito interessantes, sim. Nós temos um trabalho chamado Mapa Espiritual, né? Porque é um trabalho realizado pela senhora Ana Glória, terapeuta. Ela justamente nós temos essa preocupação, né, de fazer com que todos que venham aqui tenham esclarecimentos sobre a sua vida como um todo, né, na parte emocional, na parte espiritual. E esse mapa espiritual, ele justamente vem fazer essa revelação das questões kármicas que você veio nesse plano fazer o resgate, nessa encarnação. Você vai ter um contato maior com que tipos de energia que estão vinculadas a esse processo reencarnatório que vão fazer com que você cumpra a sua missão. Quais são as principais ferramentas que você dispõe para alcançar esses objetivos? Quais são os defeitos, né, que assim as pessoas intitulam, né, que precisam ser superados? Quais são as suas limitações para que o seu processo evolucional aconteça, espiritualmente falando? Né? Então você recebe todo um amparo, um direcionamento, um aconselhamento sobre a vida espiritual, na verdade, como você é. Não tem a proposta adivinhatória, não tem a proposta de gerar falsas expectativas. É apenas revelar e você se conhecer enquanto essência, aquilo que vai muito além do físico, né? De tudo aquilo que você já viu até hoje. É um trabalho extremamente diferenciado. Nós temos outros tipos de terapia, como o Reiki, que hoje é empregada em hospitais, tem um reconhecimento científico, né, tem esse respaldo, e nós fazemos esse trabalho utilizando sempre assim, o melhor que nós temos, que é o amor. Né? Toda a terapia ela é feita à base de muito amor, muito carinho. Né? Então a pessoa, quando chega aqui, ela recebe esse amor, recebe esse carinho, para que essa energia possa ser transmitida, essa energia que a gente chama de energia cósmica, energia universal. A gente faz essa canalização e projeta sobre aquele que precisa desse tipo de tratamento. Nós também temos um trabalho muito forte com a parte de florais, né? Só na linha de florais eu atuo hoje com 7 linhas de florais, que são os florais de Bach, Minas, Saint Germain, Califórnia, Austrália, Alasca e Filhas de Gaia. Por que isso? Por que uma variedade tão grande? Porque se a gente retomar a nossa conversa, lá no início eu falei que todo tratamento aqui é personalizado. Legal. Então, o que acontece? Não adianta eu chegar para 2 pessoas diferentes que falam que estão passando por um processo intenso de ansiedade e oferecer florais de Bach para elas. De repente, para uma vai ser fantástico, vai ser uma gotinha e já resolve o problema. A outra ela vai tomar o vidro inteiro e falar que
de repente se tivesse bebido água tivesse mais efeito. Por quê? Porque elas são pessoas que têm, assim como cada ser vivente no nosso planeta, tem a dádiva de ser único. Então, energeticamente, psicologicamente, emocionalmente, enfim, somos únicos em essência. Então, não existe como eu passar uma mesma fórmula para duas pessoas diferentes. Então, eu crio uma fórmula e, de acordo com as características que eu capto durante o processo de entrevista desse meu cliente, eu monto uma fórmula específica para ela. Então, ela vai ter a certeza de que quando chegar uma fórmula floral para ela, aquela fórmula floral é dela, tem a assinatura dela, tem as características dela, fala exatamente do que ela representa, do que ela tem em essência. Então, a adesão do tratamento ela é muito mais intensa. Antônio, primeiramente queria te agradecer o espaço que você abriu para a Sensorial FM, ter vindo conhecer sua casa, que é maravilhosa. Gostaria que você agora passasse o endereço, contato, e-mail do seu espaço, nome do seu espaço. Quero que você passe todas as informações onde nossos ouvintes possam te procurar. Bom, a todos os ouvintes da Sensorial FM, nós deixamos claro que cada um tem um papel especial em nossas vidas, né? Então, cada cliente é recebido de forma única. Então, queremos estender um convite a todos que venham conhecer o nosso trabalho, os nossos eventos através do nosso site, que é www.haromase.com.br. Haromase é com RH e Y no final. Nós temos também o nosso telefone de contato, que é o 2801-2612, DDD 11 São Paulo. E o nosso e-mail é haromase@haromase.com.br. Nós temos eventos contínuos aqui, das mais diversas origens. Cursos, vivências, palestras, seminários, enfim. É uma gama muito grande e isso acontece de uma forma muito dinâmica. A gente leva muito em consideração o que as pessoas estão buscando e montamos propostas que sejam aderentes à expectativa das pessoas nesse momento. Obrigado, viu, Antônio? Que as forças do universo te ajudem bastante em todas essas terapias e ajude quem também procura vocês, tá bom? A nós todos, eu agradeço pela oportunidade, desejo muito sucesso a esse programa, que é um programa que tem uma proposta maravilhosa e que traz muita luz a quem o procura. Então, luz a todos e paz no coração. Tá, a gente vai com mais música, já já a gente volta com o programa Ronald é de Amigos, é só aqui na Sensorial FM.